Temos como patrocinador oficial a 41 Business Center, que é especializada no aluguer de escritórios. Sintam-se cumprimentados, este é mais um programa de Tudo Um Pouco e hoje tenho como convidado, quer dizer, fico um pouco equivocada, devo-te chamar como Stefan, Jake ou Pornueta? Olá pessoal, eu sou o Stefan. É assim, podes chamar-me de Stefan, porque até isso é nice porque queria uma separação entre o Stefan, Jake e o Pornueta. Porque o Jake é um personagem que eu criei, então não posso em nenhum momento ocupar a posição dele, então tem que haver uma separação, estás a ver? Yeah. Ok, mas como é que surgiu esse nome de Jake e o nome Pornueta? Ok, vou começar pelo Pornueta. Pornueta surgiu na junção do pornô e o eta, do poeta. Então, que foi por acaso uma junção que alguém criou no Facebook, um amigo meu. Ok. E fui assumindo assim, tipo, esse nome por ser diferente, estás a ver? E porque já diz realmente o que é. Pornueta, que é como é que eu sei? É um poema pornô? É um poeta pornográfico. Ok. Estás a ver? Então é isso. E o Jake surgiu quando alguém muito especial deu-me esse nome com um nome carinhoso. Então eu preferi assumir esse nome como o nome do meu personagem porque é um nome que eu não vou dar valor a alguém que existe aqui na praça que eu conheço, estás a ver? Podia pôr Stefan também, mas tipo, seria usar o meu nome para criar um personagem. Então vou dar um nome que não é assim tão popular cá, ou quase não se conhece, Jake, e dou um valor e crio uma imagem para ele. Ok, interessante. Esta parte de alguém especial deu-me o nome de Jake, mas posso perguntar em que circunstâncias foi dado esse nome, ou é muito íntimo? Estás a ver, tipo, nós todos gostamos de ter sempre um nickname para alguém, estás a ver? Ok. Então surgiu por aí. É diferente também do nickname, então surgiu por aí porque também foi a pessoa que me fez começar a escrever. Mas isso foi uma namorada? Yeah. Então, é por isso que eu pergunto. Como nome carinhoso, Jake, não costuma ser amorzinho? Era mesmo para diferenciar. Era mesmo para diferenciar, era uma fantasia. Boa questão, sabes? Já agora. Vais lá mandar uma mensagem só para esclarecer. Então, podes dizer-nos quando é que começaste a interessar-te por escrever estes textos assim pouco comuns para nós? Porque fora acredito que tenham mais pessoas atrevidas a este ponto de escrever. Escrever este tipo de textos assim. Ok, eu comecei a escrever, na verdade, foram textos românticos. E isso eu comecei na 4ª classe, quando conheci a tal miúda, quando mudei para cá. 4ª classe? Textos românticos. Ok, pronto, até aí está tudo bem. E depois, os textos eróticos surgiram mesmo na secundária, quando mudei para Manhanga, acho que 10ª classe para frente, em que eu já ia escrevendo, só que não tinha um personagem. Ia escrevendo sem nomes, sem uma identidade. Era alguém só, estás a ver? É que nem as personagens femininas tinham nomes. Eram só pessoas sem nenhuma identidade. Pronto, sem nenhuma identidade, ok. Então com o tempo fui melhorando a minha escrita e fui vendo a necessidade de ter de criar um personagem que eu poderia dizer que ele chama-se Fulano de X, estás a ver? Ok. Então foi daí que eu comecei a pôr alguns detalhes e foi daí onde eu busquei depois o nome também. É interessante, mas deixa-te perguntar, de onde é que vem essa imaginação toda para escrever o que tu escreves, especificamente? É algo que tu viveste? É algo que gostarias de viver? Eu acho que muita gente em casa tem essa dúvida. Ok, é assim, como todos nós temos fantasias, vontades, desejos. Então, isso eu comecei a escrever. Está sendo um bocadinho complicado para ele responder esta pergunta. Quando senti a necessidade de expressar de uma forma diferente, porque se formos a falar da escrita romântica, tu tens de pôr um pouco de dor, amor proibido, paixões que não deram certo e tudo mais. Então tens de pôr muita dor
e eu senti que já estava a ser alguém que estava a escrever algo que já existe muito, que todos escrevem assim. Assim. Então, quando comecei a escrever os contos românticos, foi mesmo naquela necessidade de tentar brincar com os sentimentos mais delicados da pessoa, estás a ver? E foi mesmo na brincadeira, tipo, foi na décima primeira, ou décima, é o certo, mas foi a conversar com alguém que foi tipo, ok, estás a fazer o quê? Ah, estou num tapete. Tipo, ok, a fazer o quê? Estou no quarto, tipo, no chão, no tapete. Eu, ok. Faz o seguinte, imagina que o teu tapete é o tapete do Aladdin. Sabemos todos que o tapete do Aladdin tem vida. Exatamente. Imagina que o tapete está tipo, ganha vida e está a lamber toda. Então, a cena funcionou assim e a cena começou assim e... Sem mais detalhes. Yeah, e daí eu vi que começou a dar, tipo, a dar certo. Disse, ok, isto funciona. Porque depois mudei qual foi a reação que causou, estás a ver? E yeah, foi assim. Bem interessante. Soube também que estavas a escrever um livro que em tempos estavas a sentir uma certa dificuldade para publicar. Ainda continuas com essa dificuldade? Ok, o livro está terminado, ainda bem que está terminado porque yeah, é assim, eu estou a saber tirar proveito do distanciamento social, estás a ver? Ok. Porque eu tinha o livro já pronto há muito tempo, pronto entre aspas, já começado, mas eu precisava mesmo de pegar nos textos e ir melhorando e tudo mais. Então aproveitei esse tempo, estamos em casa parados e consegui terminar o livro. Agora, a parte difícil mesmo é a parte de conseguir patrocinadores para a produção da obra. Ok. Isso porquê? Porque já procurei em algumas editoras cá, eles, pelo estilo que eu escrevo, ser completamente erótico, tem alguns padrões que eles seguem que vão, para mim, tirar alguma essência dos meus textos. Ok, perde completamente sentido. Yeah, porque tens de mudar a linguagem, tens de mudar não sei o quê, tens de censurar aquilo e aquilo, então eu prefiro não ir por uma produtora e ir sozinho, mas indo sozinho preciso de quem? Dos patrocinadores. E neste período em que estamos é complicado, mas já começaram, tipo, já conseguiram pelo menos. Então já estou assim próximo daquilo que é a razão de um sonho mesmo por completo. E isto é uma novidade muito boa, então não está totalmente perdido isto. Não está. Mas o que é que achas da mentalidade das pessoas quando as pessoas começaram a descobrir que o Stefan escrevia textos eróticos? Bem, até hoje há quem não aceita isso do tipo, eu não vou ler o que tu escreves e não vou ouvir o que tu gravas. Por exemplo, a pessoa que me fez começar a escrever disse-me tipo, olha, eu não consigo ler os teus textos nem ouvir os teus áudios, porque para mim tu és aquela criança que eu conheci quando éramos miúdos e a imagem que eu tenho de ti é tipo aquele Stefan da escolinha, estás a ver? Então não posso estragar isso, a respeito. Mas, tipo, há quem fica tipo, Stefan, tu és maluco, mas tu escreves, tipo, escreves porquê? Mas eu acho que é uma forma tipo, de me expressar e eu sei que existe muita gente também que tem essa vontade de expressar-se e identifica-se, encontra-se nos meus textos. Exatamente. Porque mesmo a escrever já encontrei tipo gente que começou a escrever para disso. Porque foi falando comigo no DM, no Instagram, no Facebook e disseram que, olha, Stefan, tu ajudaste-me a escrever, a libertar-me, altamente. Isso é muito bom. E agora aqui acabaste de dizer que tens faixas. Então, para além do livro, nós temos, vamos dizer, áudios, certo? São gravados em estúdio. Áudios. Bem, os que eu comecei não são gravados no estúdio, são tipo gravados no telefone. Mas agora estou num projeto muito nice, que é tudo feito no estúdio e isso é para já. Vai acontecer daqui a nada e foi muito nice. Eu acho que vocês também querem saber isso que eu vou perguntar agora. Eu já ouvi alguns áudios do Stefan Barata, Jacob Pornoeta, não sei como vocês identificarem esse melhor como personagem. Mas as gravações, os sons são muito reais. Então vem aquela pergunta, será que era mesmo só efeitos ou realmente estava acontecendo alguma coisa? Ok, a parte dos sons é uma cena que eu tive que pesquisar para aproximar a realidade, estás a ver? Ok. E...
Porque normalmente eu gravo sozinho. Então, gravando sozinho tem de fazer um monte de sons para puxar aquilo para o mais próximo real possível, estás a ver? Mas são técnicas tipo, que eu vou desenvolvendo tipo, sozinho e vou pesquisando, que fazem-me conseguir ter aqueles sons mais próximos à realidade. Mais reais. E das pessoas que participam nos teus áudios, vou dizer mulheres, porque não me lembro de ter um homem, de ouvir um homem a participar no teu áudio, são pessoas que já têm uma certa experiência nesse tipo de gravações ou são pessoas amadoras? Eu acho que são amadoras, sim, isso posso afirmar. Mas eu procuro sempre trabalhar com gente que está ligada à arte. Pessoas que cantam, pessoas que escrevem, porque são pessoas super criativas. E sendo criativas, vão de acordo com aquilo que eu quero, que é serem tipo, pessoas muito à vontade e conseguem tipo, passar uma mensagem, conseguem passar aquilo que nós queremos tipo, fazer chegar à pessoa, estás a ver? Que é fazer com que a pessoa está a ouvir, sinta-se naquele cenário, estamos a e realmente acredite que aquilo está a acontecer. Isso. Agora estou eu a dar as voltas dos teus lábios com os dedos. Está bem? Agora quero que tu fiques para cima de mim. Quero que o cavalo em cima de mim. Tem cava dessa. Em cima de mim. Isso. Podes venir à vontade. Fica à vontade, aqui ninguém vai te descuidar. E se puderem reclamar, eu vou convidar para começar a comer connosco também. Então, tem de ser, tem de ser alguém que tenha a capacidade de improvisar na boa, porque assim, é tudo improvisado, nada é escrito. Então, é algo tipo, eu começo a falar, depois tu continuas, vai assinando, estás a ver? Realmente é preciso ter muita criatividade para conseguir fazer isso. Existe muita gente com criatividade cá, muita gente. E eu começo a descobrir mais pessoas assim, porque eu procuro por parcerias, estás a ver? Então vou descobrindo gente que escreve e escreve muito bem. Eu até fico tipo, a mãe de a escrever assim, esta parte pelo menos, estás a ver? Como é que eu não pensei nisso, estás a ver? Mas nós estamos a descobrir, temos muitos talentos cá e é uma coisa ótima. Isso é uma coisa ótima. É assim, e na área dos contos eróticos há muita gente, só que a maior parte das pessoas que escrevem eróticos que eu conheço são mulheres. E sendo mulheres, tem a parte da censura. Tens tipo os pais que não vão de acordo com aquilo, porque tens a avó dela também que cuidou muito bem dela e que não quer que ela escreva aquilo. Então são vários fatores que fazem com que as pessoas não expressem aquilo que elas querem. E então, sei que também que o Stefan, para além de escrever e fazer estes áudios, certo? Ele tem uma profissão à parte. Sim. E qual é essa profissão? Bem, eu trabalho na noite, sou chefe de sala. Será que tem? Num clube. Tem alguma coisa que influencia aí? Bem, ok, eu vejo muita coisa à noite. À noite é uma criança, mas é muito safada. Não digo a ninguém. Segredo. Então, tipo, eu procuro buscar dentro do meu job, tipo, inspiração. Porque vejo tipo uma moça linda e tal, não sei o que, tá com um vestido nice, tem um salto tipo um creme, como é que é? Nude, ou sei lá, uma coisa. Então esses pequenos detalhes que eu vou tipo observando e vou pondo nos meus textos, estás a ver? Como elas expressam-se, o perfume delas, o andar. Então tudo isso eu vou tipo, pegando alguns pontinhos e vou pondo nos meus textos e áudios. E acredito que no local onde trabalhas tem muita gente que frequenta esse local e que saiba que tu és o pornoeta. Então como é que isto funciona? Tens sofrido muito assédio? Acho que meninas todas nós queremos saber acerca disto. Algumas pessoas sabem. Eu até agradeço por isso, porque
não me deixam constrangido, estás a ver? Se fosse muita gente a saber disso e lidar comigo no meu job, para mim seria um bocadinho chato e complicado de separar as cenas. E quanto ao assédio, acontece. Isso acontece. Mas, acontece. mas sabes, é uma coisa que eu digo que é o seguinte, tipo, acontece muito sim, mas nas minhas redes, estás a ver? Tipo, nas minhas contas tipo no Instagram desculpa, vou te interromper um bocadinho. Essa coisa das redes e diz que acontece muito assédio no Instagram, recebes muitas coisas assim, vamos dizer que incomuns. Tipo fotos e coisas assim. Às vezes. Meninas, vamos parar com às isso. Às vezes recebo. Vamos parar com mas, isso. Sabes, tipo, é assim, eu tenho a minha conta. Tive a primeira conta no Instagram, tipo, de textos já há muito tempo, mas duas delas foram bloqueadas. Pelo conteúdo e tal. Agora estou na terceira conta. É a terceira tentativa neste caso. Agora se fecharem, terá o livro já fora, não stress. Tipo, eu aprendi com as minhas contas o seguinte, nem tudo que me dão eu devo aceitar, estás a ver? Então, isso aprendi porquê? Porque a oferta era tanta, estás a ver? Eu tenho de dizer, ok, isto eu posso, isto eu não posso, eu quero, mas não devo, estás a ver? Então, já consigo tipo, gerir esse tipo de situações, mas gosto mesmo de saber que nem toda a gente sabe que quem está por trás do Jake é o Stefan. Porque assim eu consigo criar uma separação, porque é complicado para mim também começar a deixar de ser o Stefan e passar a ser mais o Jake. Posso ser o Pornoeta à vontade, porque foi o Stefan que criou o Pornoeta, que criou o Jake, estás a ver? Okay. Então, Pornoeta tipo, é a marca. É a marca. Então, já tens camisas tratarem e chávenas. Pela marca, estou na boa, estás a ver? Mas pelo Jake é nice em algum momento. Mas depois eu sinto que estou a deixar de ser o Stefan e passo a ser mais o Jake, estás a ver? Ok. É uma coisa que eu quero saber. Agora eu estou aqui a pensar, os teus pais, eles leem os teus textos, ouvem os teus áudios? É assim, há 2 meses atrás eu comecei a perceber que a minha mãe vê os meus stories no WhatsApp. E a minha mãe é daquelas tipo, vê a cena e manda um emoji logo a rir. E acho que foi semana passada, eu pus uma passagem de uma música que eu participei, que é o Gin and Tears. Ok. E que foi feita com o Freezy, que é por acaso um bom artista, já tenho algumas músicas com ele. E a minha mãe diz, ei, tens de mostrar ao teu pai aquela parte em que falas da tua calcinha no meio do livro, que é o separador de páginas. Eu fiquei tipo, a sério que mãe ouviu isso? Mostra ao teu pai, tu vai gostar de ouvir isso. Então eu fiquei tipo, ok, já toda a gente está a acompanhar isso, até os meus pais, estás a ver? Então já fico feliz porque, é assim, tu podes ter gente próxima, tipo, distante de ti, que acompanha o teu trabalho. Boa. Isso é muito nice. Mas teres familiares teus e pessoas que vivem contigo, acompanham o teu trabalho, isso é outra coisa. Totalmente diferente. E para mim essa é a melhor parte, porque tu sentes que já tens tipo as pessoas que realmente te importam a apreciarem o teu trabalho, que só de comentarem isso contigo tu ficas tipo, ok, isso a mim é muito nice, eu fico feliz de saber que vocês estão a dar um apoio tipo em dar feeling, estás a ver? Então normalmente temos infelizmente poucos pais que apoiam os filhos, principalmente quando são essas ideias tipo assim pouco comuns, né? Ainda ontem estava a conversar com o meu pai e com o meu tio depois do almoço e mostrei-lhes um teaser daquilo que vai ser o meu audiobook, que é full erótico, estás a ver? E ficaram tipo, o que queres que a gente diga? Estás a ver? Mas é nice, é uma sensação diferente por estar a partilhar uma cena tipo que eu gosto muito com pessoas que realmente me interessam e que olham para mim tipo, ok, Stefan tipo, para nós é uma criança ainda, estás a ver? E está nessa cena de cenas eróticas e quase pornografia e tal. Eu nunca imaginei que meu filho fosse tornar nisto, o Pornoeta. É uma ideia interessante, é super positivo saber que os pais apoiam, principalmente quando são ideias malucas, porque não deixa de ser todo mundo precisa ser um pouco maluco para fazer o que tu fazes. E para ser diferente também, então. E agora em termos de relação, namoradas, ele fez um olhar para mim. Pera.
Quando perguntas, como se eu estivesse a falar de um extraterrestre que chegou aqui à Terra. É assim, quanto esse ponto é um ponto muito sensível, porquê? Porque pelo que eu escrevo, pelo que eu gravo, já me põe numa saia meio que justa. Porque vem da confiança, vem um monte de pontos e tu ficas tipo, ok. O Jake é um personagem, quem criou foi o Stefan e existe uma separação, estás a ver? Yeah. Mas nem toda a gente aceita isso. Então é um bocadinho complicado de gerir isso, tipo, dentro de uma relação, estás a ver? Mas, yeah. Porque eu fico a imaginar, ok, tu fazes esses áudios, lidas com muitas mulheres, porque tens participações com várias mulheres nos teus áudios, trabalhas num clube e tem algumas pessoas no clube que obviamente sabem que o Stefan é o Jake, o pornoeta, e automaticamente não conseguem separar o Jake do Stefan. E ficam naquela viagem do Jake a falar e o que o Jake fala e de repente deparam-se com o Stefan e já vão com aquele sentimento que criaram pelo Jake. Então, como é que, eu também pergunto, como é que a tua namorada, não sei se tens atualmente, mas... Atualmente não. Atualmente, meninas, isto é um recado. Como eu estava a dizer, como é que nas tuas relações como é que conseguiram lidar com isso? Porque realmente é muito difícil confiar nesse aspecto. Acho que primeiro tinham de conhecer como pessoa, Yeah. como Stefan, para saber como é que tu irias separar o Jake do Stefan. É assim, em algumas relações, tipo, elas ajudam mesmo a criar histórias e tal, algumas fantasias também, mas é complicado porque são mensagens, fotos e tal, que em algum momento vão escapar, estão na galeria, sei lá, e vão criar sempre uma complicação, estás a ver? Mas quanto à cena da separação do Stefan e o Jake, é uma cena que eu tento mesmo o máximo criar, porque se eu não criar essa separação, o meu personagem vai me destruir, estás a ver? Em todos os sentidos, desde relacionamentos e mesmo minha vida profissional. Então eu tento separar as coisas mesmo. É complicado. Eu até posso conseguir, mas as pessoas não. E tens de lidar contigo e com as pessoas. Porque, vê lá uma coisa, as pessoas sabem quem é o Stefan e não conhecem ao certo o Jake, mas quando descobrem que o Jake é uma criação do Stefan, assumem que o Jake é o Stefan em atitudes e tudo. Então aí é complicado de gerir, mas estou a conseguir. Isso é positivo. Então, para terminarmos a entrevista, gostaria de saber se tens alguma data de visão do livro, para o lançamento do livro, para o lançamento das faixas, que aposto que as pessoas agora devem estar ansiosas para ouvir estas faixas e ler esse livro. É assim, quanto ao livro, eu quero e vou lançar este ano. Eu tenho de lançar este ano porque já estou a adiar já há muito tempo, mas o adiar até foi bom, porque eu melhorei a minha escrita, e melhorei o meu personagem, a história e tudo mais. Mas depende mesmo dos sponsors, né? Que eu estou nessa batalha, mas com isso tudo está a acontecer no mundo é complicado conseguir os sponsors, porque estão todos direcionados em ajudar as pessoas e tudo mais. Pessoas ajudem, vocês que têm capacidade para isso, vocês que sabem ajudem, que podem. Ajudem. É uma coisa diferente, é uma coisa ousada, mas que é nosso. É nosso, é verdade, é nosso. E faz parte do nosso dia a dia, estás a ver? Deixem de apoiar só as coisas de fora, apoiem também os nossos talentos, a favor. Agora, quanto às faixas, é assim, eu chamo de um audiobook porque eu estive a pesquisar, até não é certamente um audiobook. Porquê? Porque o audiobook é quando tu pegas um livro e vais lendo. Sim, vais lendo, é como se fosse uma radionovela. Agora, eu ainda tenho que encontrar um nome para o meu projeto. Ok. Mas já posso anunciar aqui o nome. Tipo, o título Fica à vontade. do projeto é Quarto Escuro. E depois vamos perceber o porquê do quarto escuro. Ok. Então, as faixas eu vou lançar no mês de junho, acredito na última semana. Ok. Mas para quem quer já ouvir o que eu tenho gravado, é só seguir o SoundCloud do Jake o Pornoeta, tem lá tudo. Ok. E no Instagram é
Jay com prazer também, só isso. Okay. Então, Stefano, quero agradecer por teres mostrado disponível para vir aqui conversar connosco e esclarecer-nos um bocadinho acerca deste mistério todo sobre o prazer erótico. Eu agradeço pela oportunidade e que tenhas mais gente aqui criativa e Sem que dúvida. dê valor ao teu programa. Obrigada. Tu mereces. Thank you.